Oi, gente! Todo mundo bem? Todo mundo bom? Mas de verdade mesmo? Graças a Deus? Graças a Deus. E a pergunta que não quer calar: tá todo mundo bonito? Oh, o Vaguinho tá tão bonito, tá de vermelho ali, né, Vaguinho? Bom demais. Nosso caminhoneiro. Eita, nós. As estradas tão boas, Vaguinho? De jeito nenhum, né? Andei viajando para esses lados aí também que você está andando. Só por Deus, né? Cada viagem é um milagre, não é não? Eita. Quem vai viajar também de carro aí, gente, cuidado, viu? As estradas não estão nada boas. Mas é nada mesmo, tá? Tem outros irmãos que estão chegando de viagem, né? O nosso irmão Anderson até ficou preto, né, meu irmão? A Nete também, né? Bom demais. Isso aí. Praia, né? Quem foi pra praia nessas férias? Deixa eu ver. Mano, você foi pra praia? Rapaz, sabia não? Você me enganou direitinho. Achei que era só lá pra roça. Eita. Quem mais foi aqui? A Dona Maria foi pra praia. Você foi pra... Você tá pretinha mesmo, né, Marlene? Que legal, gente. Olha só. Os irmãos cruzando metade do Brasil aí pra ir pra praia, né? Tudo gente corajosa. Eu fui corajoso também, viu? Bom demais. Bom demais. O importante, né, gente, é sair um pouquinho da rotina, né? Graças a Deus. Bom, nós estamos nos nossos 40 dias de oração. Hoje eu não pedi para o liturgista me ajudar. Hoje foi o capítulo 15 de Atos, né? E quando eu estava preparando a mensagem durante a semana, eu pensei em justamente meditar numa parte desse texto de Atos 15, não o texto que está já comentado na apostila, mas uma outra parte. E comecei a fazer isso, né? E aí foi mudando. A gente vai ler Atos 15, né? A parte ali que eu comecei. Mas a gente vai começar por uma outra parte da palavra de Deus, que é lá em Mateus 11, do 28 ao 30, e nós vamos conversar hoje sobre o tema ir até Jesus, ou talvez uma direção para a sua vida: vá a Jesus, né? Ou ainda, com Jesus a vida fica mais leve, pode ser também o nosso tema de hoje. Quem quer uma vida mais leve aqui? Eita, tá todo mundo cansado e sobrecarregado, né, gente? Também esse mundo louco que a gente vive, né? É assim mesmo. Meu pai e minha mãe que são aposentados, mas eles correm para um lado, correm para o outro, nem parecem que são aposentados. Tem muitos irmãos que são aposentados aqui que eu encontro do mesmo jeito. É ou não é, gente? É o mundo que a gente vive, né? Bom, então vamos começar lendo Mateus capítulo 11, 28 e até o final, né, que é o 30. Vamos ler juntos aqui? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, gente? Você já conhecia esse texto? Um texto maravilhoso da palavra de Deus. Jesus sempre cativa a gente, né? Jesus sempre quer mostrar o melhor que Ele tem para cada um de nós, e Ele sabe o quanto nos sentimos cansados, sabe o quanto nos sentimos sobrecarregados. E eu espero que nessa conversa aqui eu te ajude a buscar essa vida em Jesus, porque é o que eu tenho buscado para a minha vida.
quando eu preparo a mensagem, eu tenho uma ferramenta que eu uso chamada enxada. Você tem enxada? Pego a enxada, gente, é tudo para mim. Eu estou sozinho, não tem como usar pá para jogar do lado, né? Eu estou sozinho lá, é só eu comigo próprio, então não tem como. E aqui eu quero orientar você, toda vez que você ouvir a palavra de Deus, você vai ter que usar a enxada. Já comprou a sua enxada? Ó, tem que ter enxada, a palavra de Deus é assim. Aqui está proibido usar pá. Isso aqui que o pastor falou para o irmão, pena que o irmão nem veio na igreja, isso aqui é para o outro. Não, você não faz isso não, você vai pegar a tua enxada, porque a palavra de Deus é para você, é para você. Só tem eu e você aqui, não tem mais ninguém, só eu e você. E assim como a palavra foi para mim, ela vai ser para você também. Amém, gente? Então às vezes tem coisas, situações que nós nos colocamos, eu encontrei isso na minha vida, né? E que a gente se sente cansado e sobrecarregado por nossa própria culpa às vezes. E como a gente conserta isso? Como a gente vai poder fazer com que essa vida que Jesus nos chama a ter, que nos atrai nele, né? Vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, venha a mim. Como que isso acontece, né? Quando Jesus fala essas palavras aqui em Mateus, parece que tem um texto em João que é proximamente parecido, mas num outro momento. Alguns comentaristas, eles entendem que Jesus está falando sobre o jugo dos fariseus versus o jugo dele, de Jesus. Porque os religiosos daquele tempo, daquela época lá, na terra de Jesus, eram os fariseus e os saduceus também. Eles eram os líderes religiosos de todos os judeus. Quando eu falo judeu, gente, eu não estou falando do israelita. Israelita é o que tem a nacionalidade de Israel. O judeu era o religioso, aquele que seguia a religião judaica. Então, os saduceus, os fariseus, eles eram os líderes religiosos e todos os judeus seguiam a religião deles, a religião judaica. A religião judaica tem como base, sabe o quê? Os 10 mandamentos. Vocês lembram? Os 10 mandamentos? O que diz lá os 10 mandamentos? Quais são os 10 mandamentos? Quem sabe de cor aqui e saltear dos 10 mandamentos, fazer bonito para nós, para ganhar um carro zero agora? Eu sabia que ninguém ia falar, por isso que eu falei do carro zero. Mas a gente devia saber, né? Pastor, o senhor sabe? Não, também não sei, eu devia saber também. De cor, não. Eu sei onde achar, onde está, eu sei comentar, eu sei um ou outro ali. Eu acho que eu chego a 7. Mas lembrar os 10 de cabeça, eu não vou. Se eu tentar fazer, eu vou fazer feio, gente. Então, a gente nem teve essa conversa, amém, gente? Nem teve essa conversa. Vai pagar lá do vídeo, tudo. Não precisa pagar não, estou brincando, tá? Mas é isso, a gente devia saber. Mas dos 10 mandamentos, sabe o que aconteceu? Os líderes religiosos da época de Jesus, os 10 mandamentos eram de milênios atrás. Os religiosos do tempo de Jesus multiplicaram não sei quantas vezes para chegar a pelo menos 365 leis religiosas que tinham que ser observadas. 365 é um dia por ano, né? Não é isso? 365 é um ano, né? Em dias. Mas eram 365 leis por dia para observar. Você dá conta de um trem desse? Eu dou não. Eu não dou conta desse trem não, gente. Você dá conta, Carol? 365 leis você tinha que observar. E tinha uns líderes religiosos que ficavam ali com um caderninho anotando, ó. Esse aqui é 364, quase que completou todos, mas falhou num, falhou em tudo. Era assim que funcionava. Você não podia falhar em nenhuma dessas leis. E aí Jesus está falando assim, ó, você está cansado disso? Então, eu não quero mais que você seja alguém cansado. Eu não quero mais que você seja alguém sobrecarregado. Venha a mim. Eu tenho uma opção. Eu tenho algo diferente para você.
Porque os fariseus, os saduceus, eles falavam que tinha que cumprir essas leis para Deus aprovar a vida da pessoa e Deus então querer salvar a pessoa. Por quê? Porque ela observou todas as leis diariamente. Gente, ninguém vai conseguir ser salvo desse jeito. E Jesus falou: não precisa, você quer ser salvo? Venha a mim. Venha a mim. Simples assim. Não é simples, gente? Venha a mim. Depois eu vou explicar o que significa isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando Jesus fala venham a mim, Jesus está falando contra o jugo religioso dos fariseus, mas Jesus também afirma uma coisa que às vezes passa despercebido: Jesus tem um jugo para nós. Não está lá no texto bíblico? Tomai sobre vocês o meu jugo. Há um jugo de Jesus, mas o jugo de Jesus ele descreve como sendo suave e o fardo dele como sendo leve. Porque o jugo de Jesus não se trata de coisas que a gente tem que fazer para ser salvo. Ele já nos salvou. São coisas que nós observamos para termos um relacionamento de amor com Deus. E um relacionamento de amor é muito mais leve do que uma obrigação de cumprir leis para ser salvo. Amém, gente? Deu para entender isso? Sabe que isso aqui é a nossa herança? Isso aí tem tudo a ver com o jeito da gente ser igreja. Abra comigo lá em Atos capítulo 15, como eu falei para você, né, que a gente ia fazer. Acho que vai aparecer aqui também no telão. Eu esqueço que eu dou lá para o Hugo, para o Gustavo. Mas olha só, Atos 15, se você leu todo o capítulo hoje, porque hoje é o nosso 15º capítulo de Atos, dos nossos 40 dias de oração, você vai ver que desde o capítulo 13, Paulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo para irem para uma viagem missionária, certo? Viajam, faz uma viagem bonita, começa a abrir igreja em outros lugares, Icônio, Listra, né? É isso? Aí quando eles voltam, né? É que nem muitas vezes aconteceu comigo quando eu saía de férias em algumas igrejas e aí você vê que perdeu todas as suas férias. Você é surpreendido. Paulo e Barnabé foram surpreendidos. Você já não tirou férias do teu trabalho? Quando chegou no trabalho, você tinha mais trabalho do que você achava que tinha? Sim ou não? Gente, não é ruim isso? Cansa e sobrecarrega, não? Isso é humano. Isso é ser humano. Acontece com todos nós. Pega a enxada. Pega a enxada. Aí, chegaram lá uns cristãos de Jerusalém. Mas eles não eram cristãos. Eles eram cristãos de um tipo assim que ficou conhecido depois como cristãos judaizantes. Pastor, que trem é esse de judaizante? É que eles vieram do judaísmo crendo em Jesus, para Jesus ser o Senhor e Salvador, criam que Jesus era o Messias de Deus, mas eles não se desapegavam aos hábitos, costumes da religião antiga que eles tinham. Por isso que certa vez Jesus falou sobre vinhos novos terem que ser postos em odres novos e vinhos velhos em odres velhos, porque se você colocar o vinho novo, o Evangelho de Cristo, nos odres velhos que é o judaísmo, vai acabar com tudo. É isso que Jesus falava. E aí o que aconteceu? Esses cristãos judaizantes chegaram em Antioquia, que é onde era a igreja de Paulo e Barnabé. E lá, os cristãos judaizantes falavam que a igreja estava errada, porque não seguia os rituais do judaísmo, circuncisão, entre outras coisas. E falavam que os cristãos de Antioquia, e na sua maioria eram gentios, ou seja, não eram israelitas nem judeus, eles tinham que passar pelos ritos judaicos para serem aceitos por Deus. Paulo nunca pregou isso para eles, né? E aí causou uma confusão na igreja. Paulo e Barnabé vão correndo para Jerusalém,
falam com os apóstolos. A igreja de Jerusalém tinha apóstolos, tinha presbíteros, e lá eles fizeram um concílio de 2 igrejas pela primeira vez na história. É o primeiro concílio da história, inter-igrejas, né? E aí acontece uma coisa muito interessante. Nesse concílio são tomadas algumas decisões, e todas elas você vê que tem oração, você vê que tem conhecimento da palavra de Deus. Tem uma hora aqui, no capítulo 15, versículo 11, antes da gente ler, que eles confessam o seguinte: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Isso aqui é uma decisão de concílio, debaixo de oração, conhecendo a palavra, usando a palavra para tomar suas decisões, né? Paulo, nessa época, não era o apóstolo Paulo, sabe? Ele era o Paulo. Ele era ainda... O pessoal tinha muita desconfiança de Paulo, principalmente em Jerusalém. Paulo tinha um histórico de caçar cristãos em Jerusalém. Paulo ficou mais de 10 anos jogado para escanteio. Ninguém ia procurar o Paulo. Barnabé foi e junto com Paulo discipulou a igreja de Antioquia. Aí foram para a viagem missionária, deu problema, voltaram para Jerusalém. Paulo ainda estava aprendendo. E quando ele viu essa decisão aqui do concílio, Paulo levou isso muito a sério. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abram comigo, antes da gente ler esse texto aqui. Desculpa, Hugo, não é assim que eu tinha planejado, tá? Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Olha o que Paulo fala sobre a nossa salvação. Vamos ler juntos? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Gente, de onde Paulo tirou isso? Dessa decisão do concílio. Ele não tirou da cabeça privilegiada dele. A cabeça dele era privilegiada, mas ele não fez nada sozinho. Ele aprendeu com cristãos mais maduros que ele na época. E ele fez isso valer em todas as igrejas que ele organizou. Glória a Deus por isso, amém, gente? É assim que tem que ser a nossa vida. O que a gente aprende aqui, a gente tem que aplicar em toda a nossa vida, o tempo todo. Levar muito a sério a palavra de Deus que nós escutamos e colocar em prática. E Paulo fez isso no seu ministério. Que bênção, que coisa maravilhosa, né? Bom, agora vamos ler ali o texto de Atos. E vamos ver que a igreja lá de Jerusalém, junto com Paulo e Barnabé, escreveu uma carta para a igreja de Antioquia, né? E essa carta dizia o seguinte, mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Tem mais aí? Só foi isso que eu coloquei, né? Então, olha, eles escreveram uma carta: visto que sabemos que alguns saíram do nosso meio sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui? Paulo e Barnabé chegaram em Antioquia. Olha, eles correram risco de vida, sabe? Sofreram violências. Basta ler ali. E não só nessa, nas outras viagens também aconteceu isso. Aí chega na igreja, a igreja começa a reclamar com eles: por que vocês não falaram que a gente tinha que se circuncidar? Por que vocês não falaram que a gente tinha que seguir os ritos lá? Porque alguns cristãos judaizantes foram sem autorização nenhuma falar coisa que não tinha nada a ver. Continuando: portanto estamos enviando Judas e Silas, os quais
pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Pois, presta atenção aqui, meus irmãos, pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. Isso significa que a decisão deles foi baseada em oração. As decisões que você tem tomado na sua vida têm sido debaixo de oração? São decisões que parecem bem ao Espírito Santo? E a nós, não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, só coisas essenciais. O que são essas coisas essenciais? Se abster das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. De onde eles tiraram isso? De Jesus, que é o princípio de toda a igreja. Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados de religiosidade, porque eu os aliviarei. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente? Próximo texto, qual seria? Vamos voltar ali, em Mateus. Então eu quero explicar para você algumas coisas aqui que Jesus nos fala. Em especial, quero mostrar para você que jugo é esse de Jesus. E eu vou trazer para você 3 exemplos práticos, ok? Você vai ver que tem coisa aqui que eu sempre estou falando. E se eu falo sempre, é porque é muito importante. E enquanto eu não vi todo mundo fazendo, eu vou bater na tecla. Porque essa é a função de pastor. Tá? Esse é o meu trabalho. Esse é o meu chamado, esse é o meu ministério. Eu não posso ficar em paz enquanto todo mundo não estiver fazendo. Quando Jesus fala, vinde a mim, o que significa ir a Jesus? Eu queria dizer para você que ir a Jesus significa principalmente ter uma vida de oração. Uma vida de oração. Não tem outra coisa, pastor? Não tem. Ir a Jesus é ter uma vida de oração. Deixa eu explicar de novo. Nós aprendemos com o passar do tempo, a gente vai indo numa igreja aqui, noutra ali, às vezes até só numa igreja, a gente às vezes pega um lance de uma mensagem, uma reprise de outra mensagem, a gente vai montando uns quebra-cabeça que ficam incompletos, e a gente aí acha que oração é uma coisa de fazer. E meus irmãos, oração não é uma coisa que a gente faz, oração é uma vida, oração é vida, por isso que a gente fala de vida de oração. Assim como igreja também não é um endereço. É errado a gente falar assim, eu vou na igreja. Você fala, não fala? Eu falo também, mas é errado, porque igreja não é um endereço do Google, do GPS, né? Igreja é uma identidade. Igreja é o que nós somos em Cristo Jesus. Da mesma forma, a oração não é uma atitude, uma coisa a se fazer, uma tarefa. Oração é vida. E ir a Jesus significa você ter uma vida de oração em que todo dia você vai a Jesus. E se você não tem essa prática, eu garanto que essa é uma das causas sérias de você achar a sua vida cansativa e achar que você toda vez está sobrecarregado e não ter vontade de fazer muita coisa mais na vida, porque você não vai a Jesus. E é em Jesus que nós encontramos descanso para as nossas almas. É em Jesus que tudo aquilo que nos sobrecarrega cai por terra. É em Jesus.
Você pode ir na praia, você pode ir na piscina, você pode viajar, você pode ver, eu amo ver museu, por exemplo, você pode ver museu, você pode fazer um monte de coisa legal, fazer churrasquinho todo fim de semana, você pode fazer, mas nada vai dar para você descanso para a alma, a não ser que você vá para Jesus. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Você precisa colocar isso em prática, ter uma vida de oração. Isso é jugo. Esse é o jugo de Jesus na nossa vida. Sabe por que é jugo? Porque a minha carne não quer que eu ore. A sua carne também não quer que você ore. Pega a enxada. Tem algo dentro de nós muito carnal que quer que a gente faça assim, fique o tempo todo na tela do computador, do celular, da TV, vá fazer viagem, vai fazer isso, aquilo, mas não quer que a gente pare em silêncio e ore. E busque comunhão com Jesus. Para a carne, isso é chato pra caramba. Mas esse é o jugo de Jesus sobre nós, ter comunhão com Ele. Enquanto a tua carne convencer você que é chato estar na comunhão com Jesus, você não vai ter descanso para a sua alma. Mas Jesus quer dar esse descanso. Então por que você não vai para Jesus? Se você está aqui hoje é porque você quer aprender a ir a Jesus. Eu estou te mostrando como é que é. Você vai ter que ter uma vida de oração. Você vai ter que abrir a palavra de Deus na tua vida de oração, porque a palavra de Deus traz a voz de Deus. E oração é principalmente a gente escutar Deus falando conosco. Ser cristão não é necessariamente você falar com Deus. Até ateu hoje em dia está falando com Deus. Está tão feia a coisa que até ateu está fazendo oração, está falando com Deus. O verdadeiro cristão é quem ouve a voz de Deus e obedece. Isso é ser cristão, é ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando com você? Você consegue ouvir a voz de Deus? Não. Se você não consegue é porque você não está indo a Jesus. Ou você está indo pouco a Jesus. Você não abre muito a palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus, se acostuma ao jeito que Deus fala com você. Você ouve mais e mais facilmente a voz de Deus. Jugo de Jesus. Que jugo maravilhoso que me faz ouvir a voz de Deus, que está lá no outro mundo perfeito, o reino dele, e ele tem coisas para a minha vida aqui neste mundo. Glória a Deus. Só um Deus maravilhoso nos dá isso. Um outro jugo, ou uma parte do jugo, é ali quando Jesus fala no 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprender tem a ver com ser discípulo de Jesus. De uma forma bem rasa, assim, bem superficial, Jesus, enquanto mestre, era um professor e os discípulos eram alunos. Uma forma bem rasa da gente entender essa relação. Porque todo discípulo, ele é um aprendiz de Jesus. E é um aprendiz que aprende não só porque fica sentado ouvindo alguém falar. Ele é um aprendiz porque ele aprende fazendo, aprende servindo. O verdadeiro discípulo aprende porque serve, porque ele se dispõe. Isso é jugo. Muitos de nós às vezes não quer servir. A gente até quer escutar alguém falando a palavra de Deus, mas aprender por servir é só um discípulo que aprende. Mas deixa eu contar um segredo para você. Na igreja de Cristo, se você não é discípulo, você acaba se vendo e agindo como se fosse um cliente. Um cliente. Você sabe a diferença de um discípulo para um cliente? O cliente, ele vê o discípulo, vamos começar pelo discípulo. O discípulo, ele enxerga as coisas erradas, as coisas que precisam melhorar.
Mas o discípulo, por ser discípulo, ele fala assim com o pastor, com o líder do ministério, lá quem está liderando aquela área que ele viu que precisa melhorar. Ele chega e fala o seguinte: olha, eu quero ajudar nessa área porque eu vi que está faltando isso. Deus tem incomodado meu coração e eu quero ajudar para a gente melhorar junto. Coração de discípulo. Um cliente, ele vai reclamar. Onde já se viu? Essa igreja não faz isso, não faz aquilo. A outra lá está fazendo, eu fui lá, que coisa boa. Pega a enxada. Fica reclamando, comparando. E isso é sinal que você se vê como um cliente, que sempre tem a razão, que reclama mesmo. Cuidado. Quem reclama é cliente. Mas eu dou graças a Deus, porque todos nós, cada um, é discípulo verdadeiro de Cristo Jesus. Amém, gente? Gente? Eu pensei que tinha errado feio. Gente, eu sou fraco do coração. Vocês não podem brincar assim comigo. Aqui não tem cliente. Aqui tem servo de Jesus. Pastor, está feia essa parte aqui, eu posso ajudar? Ajuda. Nós estamos tanto orando para alguém ajudar. Você pega, né? Puxa a manga para cima, ajuda a gente. Quem serve a Jesus aprende que reclamação nunca melhora a situação. O que melhora é dar as mãos, ajudar, caminhar junto. Discípulo, só discípulo pensa assim. Eu tenho certeza que todos nós pensamos assim. Amém de novo, gente? Glória a Deus. Bom, e a última parte do jugo de Jesus: aprendam de mim, Jesus falando, porque eu sou manso e humilde de coração. Quem é manso e humilde de coração? Você já se perguntou por que Jesus precisa ser manso? Aliás, o que é manso? Mansidão. Mansidão tem a ver com o seguinte: digamos que eu vou jogar bola com os meninos, 10 meninos, eu lá, né, craque, né, gente, corpo de Ronaldinho Fenômeno, né, careca, dentuço igual, né, eu jogar lá com 10 meninos de 8 anos de idade, aí é golzinho, só homem vai entender agora, né, golzinho, 10-0 para mim, porque eu estou podendo, porque eu sei, né? Faltou mansidão para mim. Sabe qual é o grande lance de eu sozinho contra 10 meninos de 8 anos? É deixar eles ganharem. Porque eles vão ficar tão felizes, eles vão ficar entusiasmados e vão me chamar de novo para jogar com eles. Se eles perderem de mim, eles nunca mais me chamam. É ou não é verdade? É isso. Jesus é manso porque ele tem todo o poder. Mateus 28:18, Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, entre os mundos, em todo o universo, mundo visível e invisível. Jesus tem todo o poder. Sobrou poder para alguém, gente? Para ninguém. Jesus tem todo o poder. É por isso que ele é manso. Ele olha para os nossos erros e ele tem o mesmo zelo do Pai. Ele podia acabar com a gente, olha, mas é tanto erro, é tanta coisa ruim, o coração difícil, ruim esse coração humano. Ele podia aniquilar nós assim, ó, num sopro. Mas ele é manso, porque ele nos ama. E a vontade do Pai não é nos aniquilar, mas é nos salvar da ira de Deus que está para vir sobre o mundo, porque ele nos ama. Ele não quer o nosso fim, ele quer a nossa transformação. Da mesma forma, eu tenho que tratar os irmãos. Eu não posso tratar os irmãos com a minha força. Tem gente que às vezes vai falar umas verdades para o irmão e acaba com a pessoa, acaba.
se atrapalha a vida da pessoa, deixa a pessoa assim prostrada de um jeito, a pessoa pega a enxada, perde o sentido da vida, a direção da vida, assim, se perde. Gente, falta mansidão. Falta mansidão. Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho amado, Jesus Cristo. E Ele é manso, e Ele tem todo o poder. Né? Amém, gente? Todo mundo aqui é mansinho, amém? Agora vocês não me enganam, eu sei que não é. Eu não sei nem se eu sou, né? Jesus tem uma obra maravilhosa por fazer em nossas vidas até o final das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Que tal nós usarmos o jugo de Jesus? Deixa eu contar um segredo para você. Sabe por que você está cansado e sobrecarregado? Eu vou contar. Posso contar? Está preparado? Talvez mexa com a tua estrutura, mas pega a enxada. A gente está cansado e sobrecarregado porque a gente faz muita coisa para Deus, um monte de coisa para Deus, e é um coração sincero. Não estou falando que alguém é má pessoa e tal, não. Sendo pessoas boas como Deus nos fez, tem transformado a nossa vida. A nossa intenção é realmente servir a Deus. Mas nós fazemos muitas coisas que Deus, na verdade, não nos pede para fazer. E a gente se aprimora nessas coisas. E aquilo que Ele nos manda fazer, a gente não faz. Quer ver uma coisa que Ele nos manda fazer? Fazer discípulos. Ele nos manda ter uma vida de oração, né? Nos manda ser discípulos e nos manda fazer discípulos, que é a missão. A gente faz de um tudo na igreja, mas às vezes a gente faz de um tudo para fugir de algumas coisas que Deus pede para a gente fazer e a gente não está afim de fazer. A gente tem preocupação, sabe? A gente tem um certo tato, eu acho que não é bem por aí, a gente tem dúvidas. E fazer discípulos é uma dessas coisas que a gente precisa obedecer a Deus. E a gente faz muita coisa para Deus, e glória a Deus por isso. Mas a gente acaba se sentindo às vezes tão cansado, tão sobrecarregado, porque a gente faz muita coisa, mas só não faz aquilo que Jesus pede para a gente fazer. Ter uma vida de oração, ser discípulo, e onde quer que a gente vá, o ide por todo mundo é isso, por onde quer que a gente vá. Não tem uma música assim? Aonde quer que eu vá, né? Eu tenho que levar Jesus para os outros. Eu tenho que mostrar Jesus na minha vida. Eu tenho que viver de tal forma que a minha vida seja um testemunho de Jesus para que todos vejam. E eu tenho que falar sobre Jesus. É só isso que eu preciso fazer. O resto eu posso até fazer, não tem problema. É bom que a gente faça. Mas não pode servir como desculpa para eu deixar de fazer o que Ele me pede para fazer. Porque isso é ser cristão. É obedecer a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então o segredo para você não ficar mais cansado nem sobrecarregado, faz essas 3 coisas. Vida de oração, seja discípulo e faça discípulos. Se você fizer isso, a tua espiritualidade com Deus vai ser assim grandiosa. Você vai ter umas experiências com Deus assim fantásticas. E isso vai transformar para sempre a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. E aí? Você tem sido cliente ou discípulo? Você tem andado cansado e sobrecarregado?
Ou você já encontrou descanso para a sua alma? Você quer andar nos caminhos do Senhor de verdade e ter esse descanso para a sua alma? Coloca isso em oração diante de Deus.